Olá pessoal, meu nome é Eduardo e eu falo em nome do grupo de computação científica do LNLS. Então hoje a gente vai comentar sobre problemas inversos, qual é a definição deles e sobre como que a gente lida com esses problemas de uma forma mais computacional, sempre atrelando eles às linhas de luz. Então esse não vai ser um seminário muito convencional porque tem muita matemática envolvida por trás disso. Então eu vou tentar ser um pouco mais superficial para dar uma geral sobre os conceitos mais utilizados nesse processo. Bom, então, para a gente definir o que é um problema inverso, vamos começar de um caso bem simples, né, que é uma equação de primeiro grau, como é que vocês estão vendo aí no quadro. Então, vamos imaginar que a equação é 1 menos x igual a meio. Essa é uma equação bastante simples, todo mundo sabe resolvê-la. A gente sabe que existem algumas operações matemáticas que a gente pode fazer. A gente pode passar o x para o outro lado, subtrair meio, e rapidamente você encontra uma solução, que é x igual a meio. Né? Essa equação, se eu agora tratá-la de uma maneira um pouquinho mais abstrata, eu vou imaginar que o que eu tenho do lado esquerdo, que é o 1 menos x, é um modelo, uma função, que eu vou chamar de f, e o que eu tenho do lado direito é um dado que eu vou chamar de d. Então, o que eu busco, na verdade, é o valor de x para o qual f de x é igual a d. Se eu puxo um pouquinho mais a minha abstração, eu posso ver que o que eu tenho de formato de equação eu posso colocar de forma gráfica, né, como você vê aqui no gráfico à direita. Então, f é uma reta. A gente sabe que o gráfico dela passa pelo ponto 1 no eixo y, e a gente sabe que quando o x é igual a meio, eu exatamente intersecto a reta que está pontilhada aqui, que é a reta D, cujo valor de y é meio. Então, uma solução gráfica rapidamente me dá a solução numérica que eu encontrei antes, utilizando algum procedimento algébrico. Então, isso é um problema inverso bastante simples, que todo mundo sabe resolver, né? É de forma analítica, né? Você vê uma equação do primeiro grau, você sabe que tem alguns passos que você deve realizar para encontrar a solução. Bom, então agora a gente vai aumentar a nossa dificuldade só um pouquinho. Eu vou colocar a mesma equação que a gente colocou no slide anterior, só que eu coloquei um quadrado. Então a minha equação agora, ou seja, o meu problema inverso, que eu quero resolver é 1 menos x ao quadrado igual a meio. Essa é uma equação de segundo grau. A gente sabe que tem alguns procedimentos que me permitem encontrar uma solução numérica, que é a fórmula de Bhaskara. E quando eu aplico a fórmula de Bhaskara, eu consigo facilmente encontrar uma solução, que é o x estrela aqui. São duas soluções centradas em 1. E naturalmente eu posso utilizar a mesma abordagem que eu fiz antes de colocar e transformar a minha equação numa solução gráfica, como vocês estão vendo aqui na direita. A gente sabe que 1 menos x ao quadrado é o gráfico de uma parábola, cujo vértice toca o ponto x igual a 1, e quando ela intersecta a reta D, que se refere aos dados cujo valor é meio, eu vou encontrar duas soluções, que é o que está no gráfico como x1 e x2. Então essas duas soluções representam a solução do meu problema inverso. Então eu vejo que nesse problema inverso eu tenho duas soluções, e elas podem ser encontradas de forma analítica, né, através de um procedimento que é muito conhecido, que é a fórmula de Bhaskara. Bom, então, agora a gente vai colocar um problema inverso de nível maior, que é o que a gente está vendo nessa equação aqui do balão azul, que é uma equação bastante complexa de você resolver, né, que é o log de x mais 8 mais x quadrado igual a 9. Eu posso utilizar a mesma abordagem que eu utilizei anteriormente, chamar o que eu tenho do lado esquerdo de f, é o meu modelo, e eu quero encontrar a solução para a qual o meu modelo assume o valor 9, que é o valor do d, que é o meu dado. Então, a forma como eu encontro uma solução, ela claramente não vai ser analítica, né? É muito difícil você encontrar uma solução analítica, ou seja, utilizando procedimentos algébricos conhecidos que te permitam chegar numa solução. A solução, nesse caso, vai ser puramente numérica. E como que eu a encontro? Bom, é um tópico para outro momento. A gente sabe que existem alguns métodos, por exemplo, o método de Newton, que me permite encontrar uma solução de uma equação desse tipo. No entanto, se eu utilizo a mesma abordagem que eu utilizei anteriormente, né, eu sei que o meu modelo F tem algum formato de gráfico que eu posso esboçá-lo utilizando, obviamente, alguns conhecimentos de cálculo. E o gráfico da minha função é o que está no formato vermelho aqui, como vocês estão vendo na direita. E eu sei que esse gráfico intersecta a minha reta pontilhada D,
em dois pontos. Então, pelo menos graficamente, eu sei que a minha equação, ou seja, eu sei que meu problema inverso admite duas soluções. E ao utilizar um método numérico, eu vou encontrá-las, né, que é o x1 estrela e o x2 estrela. Bom, então, na prática, toda vez que a gente encontrar uma equação para resolver ou um problema inverso, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é se ele de fato tem solução ou não. Então, para a gente poder refletir um pouco mais, eu coloquei uma equação aqui no balão da esquerda como sendo exponencial igual ao log de x mais d, e eu pergunto se ela admite solução para todos os valores de d. A resposta é não, ela não tem valores de soluções quando d é igual a zero, por exemplo, porque a gente sabe que o log nunca é igual ao exponencial. E eu sei também que para alguns valores de d muito altos, por exemplo, 1000, eu consigo encontrar uma solução para essa equação. Então, o problema inverso, ele depende também da natureza do seu dado. Se o seu dado ele é qualquer um, pode ser que o seu problema não venha a ter uma solução. Então, fazendo aqui um retrospecto do que nós vimos até agora, a gente começou com problemas lineares lá no comecinho, passou para um quadrático, depois passou para um log, e assim a gente foi aumentando a dificuldade, né? E no caso dos cílios, a dificuldade aumenta drasticamente. Então, a gente, no caso de uma linha de luz genérica, quase sempre vai ter um problema inverso associado, que eu também posso modelar da forma como eu venho fazendo até agora. F de x igual a d, onde o f é um modelo, x é a minha incógnita e d é meu dado. No caso, o dado é o que você obtém numa estação experimental, como as linhas dos cílios. E a forma como eu ataco esse problema para encontrar uma solução numérica ou analítica, ela é muito dependente de vários modelos matemáticos. Então, se eu conseguir o sucesso e encontrar uma solução, eu vou chamar de x estrela, como está no balãozinho de baixo aqui, e eu vou escrevê-la da forma f na menos 1 de d, onde f na menos 1 é uma idealização da inversa do meu modelo f. E claro que nessa busca de uma solução numérica, eu vou encontrar alguns problemas variados. Aí, por exemplo, pode ser que o meu problema inverso não seja muito bem comportado, o que significa que se o meu modelo numérico de inversão ele tiver algumas dependências do meu dado, como por exemplo ruído, pode ser que eu não consiga encontrar uma solução x estrela que se aproxime da minha solução ideal. E eu vou ter que dizer que então que a minha solução ela é boa em algum sentido. E esse sentido determina o quão bom você diz que a sua solução é para o seu modelo físico. Então a gente vai começar agora com um problema inverso, lúdico, que está aqui na imagem da esquerda, onde a gente está vendo uma vela, que é uma fonte de luz, que incide sobre um objeto que tem o formato de um coelho e que gera uma sombra que tem um formato peculiar, que é uma mão. Então a gente pode se perguntar, será que o único objeto que gera essa sombra é esse coelho? Certamente não. Além desse coelho, eu posso colocar de fato uma mão e a minha sombra vai ser a mesma, né? Então, colocando como a gente tinha feito anteriormente, né, no formato de um problema inverso, onde eu tenho um modelo, eu tenho uma incógnita x e eu tenho um dado d, eu naturalmente vejo que a solução desse problema não é única, porque além do coelho, uma mão também daria uma solução para esse problema. Então a gente percebe que para que eu possa resolver esse problema de determinar qual é o objeto olhando apenas para as sombras, eu tenho que colocar mais condições no meu experimento. E uma das condições que a gente coloca normalmente para esses exemplos de imagens é que você possa rodar o seu objeto. Então aqui no exemplo da direita, veja, eu tenho um objeto tridimensional que tem o formato de um bonequinho 3D com um chapéu. E eu quero fazer o mesmo experimento agora. Eu quero pegar uma fonte de luz, de fato uma fonte de luz mais poderosa do que uma vela, e eu quero fazer imagens dele, né? Então a gente vai ter radiografias. Então, naturalmente eu vou mapear o meu objeto tridimensional em uma sequência de imagens, como vocês veem aqui na direita. Então eu tenho uma sequência de rotações.
Essas rotações, então, eu gostaria de considerá-las de uma forma mais matemática, tal que eu possa obtê-las de forma inversa no próprio modelo tridimensional do objeto. Então, como eu tinha colocado anteriormente, eu tenho um modelo de ida, que é o f, e eu tenho um modelo de inversão, que é o f na menos 1. Então, isso é um exemplo típico de um problema de imagem, um problema inverso de imagens, onde eu tenho que reconstruir o meu objeto a partir de projeções. Então, no caso do coelho, a sombra que eu tenho, D, é uma projeção de uma luz muito fraca. E no caso do síncrotron, do Sirius, eu posso ter projeções muito mais ricas em informação, porque de fato a fonte não é uma vela, é uma fonte muito mais potente, que permite você ver mais detalhes na sua projeção. Então, a sequência de ângulos que eu tenho no caso desse objeto tridimensional me dá muito mais informação para que eu possa, utilizando a abordagem matemática adequada, inverter essa sequência de imagens para o meu objeto tridimensional. Então, pessoal, tem experimentos científicos que são feitos de uma tal forma que o que você detecta na sua imagem é apenas uma região de interesse menor do que o campo de visão geral. É quase como se a gente fosse olhar para o objeto pelo buraquinho da fechadura. Então, se você varre seu buraquinho da fechadura de uma forma tal que você cobre todo o objeto, então caberá no final você fazer uma recomposição desse padrão todo e montar uma imagem grandona. Então, é o que a gente está vendo aqui na imagem D1 e D2 em cima, utilizando o mesmo objeto 3D que eu mostrei no slide anterior. Eu tenho então um objeto 3D, nesse exemplo didático eu tenho apenas duas projeções, e o nosso intuito aqui é, de alguma forma, fazer uma colagem da imagem da esquerda com a imagem da direita, para eu ter um cenário grandão. E aí então, quando eu rodar o meu objeto, e tendo a mesma estratégia, eu posso então fazer uma inversão global do objeto que eu estou estudando. No entanto, tem linhas de luz que, em vez de medir uma projeção direta, como a gente está vendo aqui na imagem de cima, elas medem o padrão de difração. E o padrão de difração, grosso modo, ele é basicamente a transformada de Fourier no módulo ao quadrado que você detecta. Então, é como se na imagem de cima, que é uma parte da projeção do meu objeto 3D, eu, em vez de detectar isso, que é muito mais fácil para o nosso olho enxergar, eu detecto uma transformada de Fourier. E aí, então, o processo é o mesmo. Eu tenho que fazer uma recomposição de quadros que estão separados e juntá-los de alguma forma com algum procedimento numérico para recompor o meu quadro e, então, fazer uma inversão que me permita determinar qual que é o objeto que gerou esse padrão de difração. Então, notem que eu aqui utilizei dois conceitos matemáticos que são bastante estabelecidos na literatura. Um deles é a transformada de Fourier, que é o que a gente está vendo aqui embaixo, que eu denoto pela letra F, e o outro é a transformada de Radon, que eu denoto pela letra R, e ambos são objetos de estudo dentro do campo da matemática aplicada já há muitos anos, há mais de um século. Então a gente sabe exatamente como tratar esses dados, porque existem estudos sobre como que você opera os operadores R e F de uma forma conveniente para que você possa fazer a inversão do meu cenário ao qual eu estou estudando, ou seja, qual que é a minha projeção global. Então, existem algumas linhas de luz que operam nesses dois modos aqui. Uma das linhas é a Mogno, que vocês devem ouvir em algum momento sobre como é que ela opera, é a linha Cateretê e a linha Carnaúba. Mas, basicamente, o processo é esse. Você olha em padrões distribuídos, então eu tenho que recompor um padrão grandão para que quando depois eu rode, eu possa fazer uma inversão matemática. O que acontece é que quando você detecta um padrão de difração, que é como a gente está vendo aqui na imagem da direita, então a imagem da direita é um padrão de difração da imagem da esquerda. Ou seja, a imagem da esquerda é transformada de Radon, seu objeto, um pedaço dela, e a imagem da direita, então, é uma transformada de Fourier no módulo ao quadrado da imagem da esquerda. Então, como eu falei, se você detecta a imagem da direita, essa imagem, a gente sabe como operá-la, só que existem algumas partes que faltam nessa imagem aqui. E uma dessas partes, né, é uma parte bastante importante, que se chama fase. Então, a gente sabe que a transformada de Fourier ela é um operador tal
que ela sempre leva no pixel da imagem um valor complexo. Só que como eu detecto o módulo ao quadrado, então a gente tem que lembrar de fatos elementares de números complexos, né? Como eu detecto o módulo, eu naturalmente vou perder a fase dele. Então, lembrando que qualquer número complexo, como eu estou vendo aqui na esquerda, é da forma A mais IB, que eu também posso escrever como um módulo ρ, uma fase φ, quando eu passo o módulo no pixel P, eu perco a exponencial, porque a gente tem que lembrar que a exponencial de φ em módulo ela vale 1. Então eu detecto só o ρ. Isso significa que para todo pixel que você está vendo na imagem da direita, me falta uma informação de fase, me falta um ângulo φ. Então, se eu tiver um monte de pixels aqui, eu tenho um monte de fases que eu não conheço. Se eu transportar isso aqui para um diagrama de números complexos, perceba que para cada pixel eu tenho infinitas soluções, porque todos os pixels que eu tenho têm essa mesma problemática que eu conheço o módulo, mas qualquer fase que eu colocar vai me servir, porque quando eu coloco esse número aqui no módulo, todos me dão o módulo 1 e eu preservo o módulo do pixel, né? Então, encontrar a fase adequada é um problema numericamente bastante complexo, é um problema bem antigo também. A gente pode chamar esse problema de recuperação de fase. Então, de todas as possíveis soluções que eu tenho de fase e qual é aquela que me dá o valor exato, que quando eu faço a inversão de Fourier, eu volto na imagem da esquerda. Então, essa é uma pergunta difícil. Então, existem algoritmos para isso. A gente não vai entrar em detalhes, mas a gente usa hoje alguns métodos numéricos que permitem você inverter a, o modelo de tal forma que você tenha a fase de cada pixel. Então vamos imaginar de forma didática novamente que eu tenho um objeto que é uma célula, como vocês estão vendo aqui na imagem da esquerda superior. É óbvio que é um objeto simulado, isso aqui não representa uma célula de verdade. E digamos que de alguma forma eu consiga colocar isso numa linha de luz tal que você mede o padrão de difração, que é o que eu tenho aqui na imagem de baixo, essa imagem amarela. Então a minha meta é, dado a imagem de baixo, amarela, você voltar com uma inversão para a imagem de cima, que é a minha célula. E como eu falei no slide anterior, me falta a fase, ou seja, se eu conseguir de alguma forma encontrar a fase da imagem amarela de baixo, eu consigo então inverter facilmente para o objeto que seria a minha célula. Então, apenas para ilustrar a importância da fase, que é o que está faltando, eu peguei a minha imagem, que é o módulo. Então, cada pixel tem um módulo transformado de Fourier, e eu vou inventar uma fase. Então, eu coloquei arbitrariamente uma foto aqui, qualquer coisa, uma foto. E vou imaginar que essa é a minha fase. Então, quando eu componho a imagem que eu medi com uma imagem aleatória de fase e faço a inversão transformada de Fourier, eu tenho uma imagem que está aqui na direita, que tem muito mais a ver com o rosto do que com a célula em si. Então, não é qualquer fase que eu vou colocar aqui no meio que vai dar certo. Então, vocês veem que a fase é uma falta muito importante que me falta no nosso modelo. Então, como eu falei anteriormente, né, encontrar um algoritmo que me permita encontrar numericamente a fase é um problema complicado. Então, como eu já disse, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas existem formas de você encontrar pixel a pixel a fase que falta em cada que falta na sua medida, né? Para que você possa então inverter e ter a reconstrução do seu objeto. Tanto 2D quanto 3D, né? Porque como eu falei anteriormente, se você girar esse cara, você vai ter então uma espécie de tomografia e o processo vai ser o mesmo. Ok, então nós vimos que o Sirius ele atua como um microscópio no sentido de que as linhas elas permitem você obter imagens tais que você pode aplicar algum um modelo de inversão matemática, permitindo você ter uma inferência mais robusta sobre qual é o objeto que você está iluminando. Então existem alguns nomes para essas técnicas, né? Uma delas vocês já conhecem, que é a mais convencional, a tomografia. Todo mundo sabe que uma tomografia, né, é quando você gira em torno de uma fonte e você então tem uma sequência de radiografias que permitem você então inverter para ter o objeto que gerou a radiografia. Nas outras, como eu falei, é a mesma coisa, só que o que muda é o formato da medida, né? Então uma delas chama-se tipografia
e a outra chama-se imaginamento por difração coerente, né? E nos dois casos, você tem imagens que são medidas que representam o padrão de difração ou o módulo transformado de Fourier ao quadrado. Então, de um modo geral, né, essas três técnicas elas representam problemas inversos em imagens. É óbvio que os cílios não se resumem só a problemas inversos em imagens, mas esses são os casos mais, vamos chamar de mais famosos, ou que estão hoje, de alguma forma, sendo operacionalizados nas linhas. Toda essa parafernália de inversão matemática, ela está dentro de um nicho chamado computação científica, que é o grupo no qual nós trabalhamos, e ela é muito fundamentada em matemática aplicada e computação. E os pilares são sempre os clássicos, né, que quem estuda ciências exatas conhece muito bem: cálculo, equações diferenciais, otimização, matemática discreta, e não só isso, né, muito mais. Então, grosso modo, você consegue, com a computação científica e fundamentado na matemática aplicada, ter uma sequência de métodos ou algoritmos que permitam você inverter os seus modelos para que você consiga, então, saber o objeto que você está estudando. Então, nós vimos que existe uma associação direta entre a inversão dos modelos matemáticos com o que a gente chama de computação científica, certo? Então, quando a gente pensa em detecção daquelas imagens que nós vimos, sejam simuladas ou não, todas as imagens elas são de fato matrizes, como a gente vê aqui nesse cartoon da esquerda, né? As matrizes elas têm dimensões variadas, né? Então ela tem, digamos, x colunas com y linhas. Normalmente um pixel, que se refere a um valor de entrada da minha matriz, ele tem uma profundidade de bits, que diz para o computador como que você conta essa informação que está armazenada no pixel, né? Então você pode ter imagens de 16 bits, de 32 bits, ou de 24 bits, ou de 8 bits, ou qualquer outra classificação, que são os mais famosos. E quando você aumenta muito o tamanho dessas dimensões de x e y, ou seja, aumenta muito a sua matriz, a gente tem mais resolução digital, né? Então a gente pode ter imagens com muito mais detalhe digital ou menos detalhe digital, né? Como a gente vê aqui nesse pequeno Mario ilustrado aqui na imagem da esquerda, né? Então aqui na parte da esquerda do Mario, eu tenho um Mario muito menos resolvido em termos digitais, né? Ao passo que, né, no Mario da direita eu tenho um Mario muito mais resolvido digitalmente. Isso não significa que a falta de resolução, né, na parte da esquerda seja ruim, porque às vezes a informação do pixel que conta, né? Então você pode ter um experimento tal que o seu pixel ele representa um valor físico de resolução muito bom, mas você tem poucos pixels. Bom, e no cartão da direita a gente vê que à medida que você escolhe ter imagens digitais maiores, você paga um preço em termos de armazenamento desse dado. Então, a imagem de 512 pixels ao quadrado, por exemplo, me custam 1 megabyte. A gente sabe que 1 megabyte é muito pouco. Mas se eu aumento o tamanho da minha imagem para 2048, eu tenho 16 megabytes. E se eu tenho uma coleção de imagens de 2048 ao quadrado, eu então começo a aumentar para gigabytes. Se eu tenho coleções de imagens de gigabytes, eu chego em terabytes. Então, o lado digital das coisas, né, me diz que o experimento que você tem numa linha de luz, ele naturalmente vai ter um impacto em como que você armazena a informação que você mediu. E o Sirius ele foi preparado para que você possa ter experimentos que conseguem medir ordens de terabytes por dia. A gente não chegou nesse ponto ainda, mas eu diria que não estaria muito longe de chegar lá. Então, como que você lida com ordens de terabytes por dia ou por experimento é um problema computacional um pouco diferente, mas que obviamente a matemática também vai ter impacto nisso, né? Porque se o meu modelo é muito lento para lidar com ordens de terabytes ou ordens de gigabytes, eu vou ter um impacto na espera do meu resultado. Bom, então a gente, sabendo que as linhas podem gerar experimentos de ordens de gigabytes ou eventualmente ordens de terabytes por dia, a gente tem que ter uma contrapartida não só em termos de modelo de inversão matemática, mas um modelo de computação adequado também. Então, hoje, os detectores que captam as imagens, que um exemplo desses é o que está aqui na figura, né, chama-se PIMEGA,
o Jean é o responsável, são detectores que têm uma taxa de 1000 frames por segundo, o que significa que eu consigo detectar em um segundo algumas ordens de dezenas de gigabytes, o que significa também que eu tenho que ter um algoritmo robusto que processe ordens de gigabytes por segundo também. E os algoritmos, quando você inventa eles, ou desenvolve, ou idealiza, ele tem que ser apto a rodar em uma máquina que também comporte o processamento de uma forma rápida, né? Então é eis então que nasce uma problemática de ter máquinas adequadas que suportem o processamento de dados que são medidos e que normalmente são imagens que custam muito para o computador, né? Por isso então que a gente tem hoje máquinas de alto desempenho que permitem que você mande o dado da linha de luz, como está nesse cartão da esquerda aqui. Então todas as linhas têm suas informações, suas imagens, seus sinais, e você manda isso para uma unidade central que vai então processar o dado e de alguma forma vai mostrar para você o resultado, né? Seja no modelo de inversão ou seja numa visualização. E isso tem que ser feito de uma forma otimizada, né? Para que você não tenha um impacto na linha de luz, porque o cientista, em algum sentido, ele está esperando um resultado quase em tempo real. Bom, então o conjunto de máquinas que é capaz de processar esses dados que nós estamos mencionando tem um nome, chama-se TPUI. Então TPUI é um cluster no Sirius. TPUI é um nome indígena que se refere à formação rochosa, né? Para quem tiver curiosidade, aqui tem uma formação rochosa embaixo, fica em Roraima, chama-se Monte Roraima. Então o TPUI hoje ele é um conjunto de máquinas que agrega uma capacidade de 1 petaflop. Isso significa que ele consegue fazer aproximadamente 100 trilhões de cálculos por segundo, grosso modo. E como forma de comparação, um celular convencional poderoso e famoso faz 600 gigaflops, né? Ou seja, que nós temos uma capacidade de aproximadamente 1.700 vezes a mais do que um celular potente. Então, o TPUI é uma estrutura computacional bastante robusta e que agrega um armazenamento de 2 petabytes, que é capaz de comportar por um tempo razoável os dados das linhas de luz, né? É óbvio que tanto o storage de 2 peta, que se chama Ibirá, como vocês estão vendo nessa figura, assim como as máquinas de alto desempenho, elas têm uma certa validade e elas vão ter que ter algum tipo de expansão no futuro. Então, essa capacidade do TPUI hoje, ela consegue processar com alguma folga os dados que são medidos hoje. Não significa que isso vai ser suportado para sempre, né? Porque à medida que as linhas vão aumentando e a gente chega numa capacidade de ordens de terabytes por dia, tanto o storage quanto as máquinas vão ter que ter uma expansão. Então, a forma como a gente usa um cluster como o TPUI, ela é fundamentada no que a gente chama de paralelismo, que é basicamente você dividir o seu dado de uma tal forma que você possa utilizar o recurso da máquina de um jeito mais conveniente, processando em paralelo partes do seu dado, né? Então, nessa figura da esquerda aqui no cartoon, tem um exemplo de paralelismo em 4 máquinas. Então, pense que uma certa linha de luz A, ela está mandando dado para 4 máquinas separadas e cada máquina tem um procedimento muito padrão que é repetido em paralelo várias vezes, né? E todas essas máquinas vazam o dado para uma segunda máquina B, que pode ser uma máquina ou uma unidade de storage. Aqui tem um exemplo na direita de uma recuperação de fase de um modelo de inversão, o que a gente chama de regime de Fresnel, que é para a linha móvel. Então, aqui só para ilustrar que esse dado que é obtido aqui na imagem da direita inferior é um dado que exige bastante paralelismo no processamento. E uma vez que você tenha o dado processado, você naturalmente quer mostrar isso para o pesquisador que está interessado na reconstrução, na inversão do seu modelo. E aí então nasce uma problemática de como que você vê esse dado, como que você fornece uma informação para o usuário final. Então, para visualizar, existem ferramentas prontas, né, que a gente está usando hoje e desenvolvendo em conjunto com elas, né? Uma delas chama-se Index, é uma plataforma da NVIDIA, e essas plataformas permitem que você use bastante recurso da máquina em paralelo, para que você possa ter uma inferência sobre o seu dado tridimensional. Então, nessa imagem da esquerda, veja, eu tenho um dado tridimensional que já foi processado, ele já está reconstruído,
e essa renderização custa muito a máquina, então ela consumiu várias unidades computacionais do TPUI, principalmente o que a gente chama de GPUs, né, que são as placas gráficas, ou seja, você pega o seu dado, distribui em várias GPUs, renderiza e fornece uma experiência quase como que um videogame para que o usuário veja o seu dado reconstruído e possa então ter algum tipo de análise. O meu dado está bom, ele está bem reconstruído, ou eu preparei a amostra de um jeito correto, ou não preparei. É claro que você pode associar sempre a renderização também a processos de machine learning, porque o que nossos olhos estão vendo, a gente gostaria que a máquina também aprendesse. Então existe uma plataforma que a gente também está desenvolvendo, chama-se Annotated, onde o usuário pode anotar literalmente com o mouse, de alguma forma anotar uma informação que vai para um banco de dados e permite que no futuro a gente tenha um banco de dados mais robusto, de tal forma que a máquina consiga ver essa amostra, ver entre aspas, e possa dizer, bom, isso aqui é uma célula, isso aqui é uma rocha, é um tecido, sei lá, um coração. Então existe um robô sendo treinado, obviamente utilizando a inteligência artificial. Bom, então nós vimos que para chegar na computação científica e resolver um problema inverso, a gente parte de perguntas difíceis, num caso científico, que requer o uso de uma instalação aberta como Sirius, e inevitavelmente a gente vai ter que chegar no uso de uma instalação computacional que vai processar os dados utilizando uma metodologia adequada para resolver o seu problema inverso, né? Então, hoje o grupo de computação científica, que é o GCC, está muito focado nesses modelos de inversão. E é claro que existe uma sinergia muito grande entre modelos de inversão, algoritmos, que não é a mesma coisa que modelos, e como que você faz com que a sua máquina interprete isso de um jeito eficiente, né? Então, a computação científica, ela está muito atrelada ao TPUI e ela permite que a gente possa fornecer uma estrutura computacional em termos de análise de dados, né, muito robusta para o Sirius, né? Claro que a gente não tem todas as respostas hoje, mas é uma crescente. Obrigado pela atenção de todos.